Poxa, vou dar uma. Não vou deixar apertar aqui. Bem-vindo, você sabe que eu lhe amo. De vez em quando eu mando um recado para o senhor aqui, Zé, viu? Igreja, a palavra é o nosso governador de São Paulo. Glória a Deus! Que responsabilidade. Bom dia, igreja. Bom dia! Paz do Senhor. Eu quero saber, agora se eu tenho bastante tempo de Ah, eu vou começar a imposição de mãos, esse povo vai embora. Tô achando que a gente não vai querer ir embora hoje. Vou fazer um piquenique. Sabe o que é piquenique? Eu começo a impor as mãos às 13. Tá longe ainda, ó. Às 13, pode falar. Se você falar coisa boa. Não, é que eu preparei aqui ó, uma coisa aqui. Tem... eu vou começar a impor as mãos às 13 e às 15, mais uma reunião dessa. Vai dar tempo. Aí logo à noite, vereador, eu vou botar minhas pernas dentro do gelo, vou fazer igual o Cristiano Ronaldo. Acho que eu vou ficar dentro da banheira com o gelo. Mas tudo bem, vai lá, fica à vontade. Eu queria agradecer a apóstola Valdemir, a honra de estar aqui mais uma vez, Bispo Francileia, pastores Raquel, Juliana, meus amigos aqui do coração, Ricardo Nunes, grande amigo, grande prefeito, meu pastor Roberto Lucena, Eduardo Cunha, meu grande prefeito Rodrigo Manga, Cirlange, como é que é, Manga? Fazendo Sorocaba, como é que é? A cidade do Brasil é isso mesmo? O Ricardo não vai concordar, não. A segunda melhor, como é que é? Suco. Não, deixa eu entrar nessa parada aí. Deixa eu entrar nessa parada. Você não tinha pensado nisso? O prefeito Manga, olha a hierarquia. Ele fala, Sorocaba é a primeira assim. Não, peraí, em São Paulo, como é que fica? Aí depois discute isso aí no jantar, no churrasco aí, entendeu? Mas vamos lá, vamos em frente. Meu irmãozão Zuco, mais de 30 anos junto aqui. Olha, mais de 30 anos. Isso aí igual no chimarrão, né? Rodrigo Moraes, Gilberto Nascimento, missionário Zé Olímpio, delegado Roberto Monteiro. Alegria estar com vocês. E apóstolo, sabe, eu queria fazer uma pergunta para a igreja. E eu queria saber o seguinte: quem é filho de Abraão aqui? Ei, glória a Deus! E de Sara também. Pode ser até mais forte. Quem é filho de Abraão aqui? E da mãe Sara. Glória. Ô, Glória. Glória a Deus! Sabe por que eu estou perguntando isso? Que a gente tem que ir lá em Gálatas 3, versículos de 6 a 7, lá diz o seguinte: é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi atribuído pela justiça. Saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Glória a Deus! Glória a Deus! Quem é filho de Abraão? Glória a Deus! Quem é filho de Abraão? Quem é filho de Abraão tem fé. Amém. Glória a A gente tem que Deus! fazer uma conversa aqui, uma discussão sobre promessa. Quem acredita em promessa? Deus! A promessa é de E Deus. uma das coisas importantes para as promessas se cumprirem é a fé. É a fé. Veja Abraão. fé em Abraão, Cristo. que é o pai do povo de Deus, não por ser por ter a garantia, por ser um antepassado biológico dos judeus, não por isso, mas por ter uma família de filhos espirituais. Uma família de filhos espirituais, gente que seguiu o que ele seguiu, que creu no que ele creu. Quem crê no que Abraão creu? Glória a Deus! Deus chegou e disse para Abraão que ia dar vida para um corpo mortal. E Deus deu vida para esse corpo mortal de Abraão. Deus cumpriu essa promessa? Cumpriu. Cumpriu. Então Abraão é testemunha da promessa viva de Deus. Glória a Ao longo Deus. do tempo, nas escrituras a gente vai ver muitos exemplos, né? Muitas vezes que Deus revelou as suas intenções por meio de alianças. Deus fez aliança com Noé. Deus fez aliança com Abraão. Deus fez aliança com Moisés. E Deus fez uma aliança com a humanidade por meio de Jesus. A principal aliança, aquela que nos garante a salvação, aquela que nos garante a vida eterna. Glória a Deus! Deus fez uma aliança com o apóstolo Valdemir. Glória a Deus! E comigo também. Deus fez uma aliança com ele. E quando Deus faz uma aliança, quando Deus revela a sua intenção, Ele declara que a sua presença o sustentará, que a sua presença promoverá o sucesso da missão. Sabe por quê?
Porque Deus não abandona nenhum filho por fracasso. Apóstolo, vida difícil, né? O senhor é perseguido. O senhor sofre com injustiça. Tem gente aqui que sofre com injustiça. Mas Deus não entrega filho nenhum por fracasso. Glória a Deus. Deus é contigo. A promessa de Deus não é uma visão de futuro. A promessa de Deus é uma autorização para a gente chegar em algum lugar onde a gente não chegaria sem Ele. Glória a Deus. E para a promessa se cumprir, nós precisamos de três coisinhas. Três coisas. Três coisas. Dependência. Por que dependência? De Deus. Porque nós somos dependentes da graça. Nós somos dependentes da misericórdia. A gente não consegue as coisas pelo mérito. Minha mãe me ensinou isso. O apóstolo falou aqui que Deus fez milagres na minha vida. Fez mesmo, fez vários. Eu podia passar o dia todo contando milagre aqui. Verdade. Fez muito milagre na minha vida. E me ensinou muitas coisas. E a gente às vezes não tem noção do que é um joelho dobrado de uma mãe. Cadê as mães aqui? Nossa, cheio de mãe. Cadê as avós? Que a mãe das vezes. Tem bisavó aqui? Vou parar por aí. Vou parar por aí. Vou parar por aí. Minha mãe uma vez chegou para mim e disse assim: filho, tive um sonho. Sonhei que você ia entrar na Câmara dos Deputados. Aliás, comecei minha vida na Câmara na gestão do Eduardo. Mas ela disse assim: tive um sonho que você vai entrar na Câmara dos Deputados. Eu falei, tá certo, teve um sonho. Deus revelou isso para ela. Aí, tempo depois, abre o concurso para a Câmara dos Deputados. E ela diz: você tem que fazer esse concurso. Concurso de consultor legislativo. É duro ou não é, dona? É duro? Com 2 vagas para o Brasil todo na minha área. Aí a minha mãe disse: filho, vai lá e se inscreve para fazer esse concurso. E na época, eu tinha uma função, era diretor do DENIT, eu trabalhava umas 12 horas por dia, não tinha tempo para estudar. Eu falei: mãe, olha só, eu não tenho como fazer esse concurso, eu não tenho como passar. Como é que eu vou passar num concurso desse? Não tenho condição. Estuda. E ela falou: você vai fazer porque Deus vai te abençoar. Amém. Eu falei: mãe, como é que Deus vai me abençoar? Deus abençoa quem tem merecimento, Deus abençoa quem está estudando várias horas por dia. Não é meu caso, eu não tenho como estudar. Ela virou para mim e disse assim: você não entende nada das coisas de Deus. Deus vai te abençoar, Deus vai te dar a graça, não pelo seu merecimento, porque a graça vem da misericórdia. A graça vem da misericórdia. A graça está presente aqui. Glória a Deus. Não está presente aqui? Tá. Como é que Paulo escreveu aos Efésios? Que ele disse que aquele que desceu subiu acima de todos os céus para fazer todas as coisas. Deixou dons aos homens na medida da sua graça. Glória a Deus. Dons que estão presentes na igreja. Porque Deus deu para a igreja os dons espirituais, que é o que mantém a unidade da igreja. Deus para uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Deus deu esses dons, apóstolos. Deus deu esses dons para a igreja. Por isso que nessa igreja aqui, maravilhas estão sendo realizadas. Por isso que aqui a gente vê unção, a gente vê Espírito Santo. Se não tivesse unção, não tivesse Espírito Santo, não tinha cura. Glória a Deus! Então, para ter promessa realizada, primeira coisa, dependência. Nós somos dependentes da graça, nós somos dependentes da misericórdia. Segunda coisa, para ter a promessa realizada, obediência. Nós temos que ser obedientes. Veja, o Senhor disse a Abraão, Gênesis capítulo 12, versículo 1: da tua casa, saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Qual é a terra? Deus mostrou que terra para ele, não sabia. Ele só disse: vai. O que Abraão fez? Foi. Ele obedeceu. Obedeceu. Amém. Ele obedeceu. E Deus chegou e ainda disse o seguinte: olha, você vai ser engrandecido, reconhecido, sua família vai ser numerosa, por meio da sua descendência, todas as nações da terra serão abençoadas, reis descenderão deles. Ele vai ser reconhecido, ele vai ser abençoado, sua descendência vai ser numerosa. Mas Abraão vacilou? Não. Mas todo mundo vacila. Ele teve angústia, mas o que Deus disse para Abraão? Gênesis 15: não tenha medo, Abraão, eu sou seu escudo e lhe darei uma grande recompensa.
sou seu escudo e lhe darei uma grande aliança. Abraão queria um descendente, queria um herdeiro, e Deus deu esse herdeiro, e está lá em Gênesis 17. Isaac. Na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você o chamará de Isaac. Amém. Glória a Deus. E aí é um Pai de aspecto Jacó. interessante da promessa de Deus para Abraão, que é um aspecto interessante de todas as promessas de Deus. Ora, Deus prometeu a Abraão que a sua descendência ia ser numerosa. Como a descendência ia ser numerosa se a sua mulher Era estéril. E aí, gente? E aí, igreja? Aí tem uma característica da promessa de Deus, sabe qual é? A impossibilidade. Desculpa, A eu interromper o senhor. impossibilidade. Ele também já era estéril. Também. 100 anos, ela 90. O senhor falou na introdução da mensagem, o corpo já adormecido. E não diz o recurso que tem hoje, não. Então, é só um milagre, meu irmão. Continua. Mas é uma característica da promessa de Deus, a impossibilidade. Deus opera no Impossível. Glória a Sabe por Deus. quê? Porque a impossibilidade se curva diante da majestade de Deus. Quem é isso? Glória a Deus. As promessas de Deus não são condizentes com a realidade humana. Tem nada a ver com a nossa lógica humana. E sempre que Deus revela a sua intenção, Ele garante a vitória. Glória a Assim, Deus. Moisés, Êxodo capítulo 3, versículo Glória a 2 a Deus. 15, Deus fala com Moisés. Deus chama Moisés, que estava lá levando seu rebanho. E capacita. E aí, Deus chega para Moisés, primeiro se apresenta, né? Moisés, disse, eis-me aqui. Amém. Depois ele diz, olha, tira a sandália para entrar aqui, que aqui é só o sagrado. Ele se apresenta, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Jacó, sou o e de Deus Isaac. de Isaac. E eu enviarei ao faraó para que você tire do Egito meu povo. Amém. Filhos de Israel. Ele Aleluia. diz, você vai lá no faraó e vai libertar meu povo. O que Moisés fez? Moisés teve medo. Moisés não queria nem olhar para o Senhor. Estava com medo. E ele diz o seguinte, quem sou eu para ir ao faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu? A gente não pensa isso. Quem somos nós, às vezes, para cumprir determinadas missões? Quem às vezes acha aqui que é incapaz de cumprir determinada missão, determinada tarefa? Quem às vezes acha que a cruz do dia a dia está pesada? Quem às vezes acha que não vai dar conta? Eita Deus! Aqui nós temos várias autoridades. Deputados, prefeito Manga, prefeito Ricardo. As pessoas às vezes olham uma autoridade, isso serve para o apóstolo também. E as pessoas acham o seguinte, essas pessoas sabem tudo, vão resolver todos os problemas, têm condição de resolver tudo. Não, nós somos humanos. A gente é limitado, a gente tem dúvida. A gente às vezes acha que o fardo é pesado. Mas quando a gente acha que não vai dar conta, que o fardo é pesado, o que Deus fala para a gente? Tem de bom ânimo. Eu estarei com você. Tem de bom Foi isso ânimo. que Deus falou para Moisés. Vai lá libertar o povo. Vai lá libertar o povo. Vai lá no faraó. E ele diz, quem sou eu? E Deus só disse o seguinte, eu estarei com você. Sabe por quê? Porque quando Deus revela a sua intenção, revela a sua promessa, Ele declara que estará com você e dará a vitória. Glória a Deus. Essa declaração é de vitória. Aí Moisés foi lá libertar o povo. E aí se depara com o Faraó. Mar Vermelho. E Êxodo 14, versículo 15. Ele começa a clamar a que Deus. clamas a mim? E Deus responde para que ele não tinha para onde ir. O exército egípcio indo lá atrás dele. Diz aos filhos de Por Israel que que marchem. clamas a mim? Deus falou a ele. Diga aos filhos de Israel Que marchem. Glória a Deus. Diga aos filhos de Israel que marchem. Levanta o teu bordão, o teu cajado, e estenda a mão sobre o mar. As águas se dividirão para que os filhos de Israel passem pelo meio seco. do mar. Em seco. Glória a Passem Deus. em segurança. Amém. A impossibilidade se curva diante da majestade do Senhor. Glória a Deus é o Deus. Deus do impossível. As promessas de Deus desafiam a realidade humana. Não é assim? Glória a Deus. E aí vem
uma característica. Falamos da dependência, falamos da obediência. O que nos cabe? Obedecer. Obedecer. O milagre, deixa com Deus. Deus faz. Amém. Glória a Deus. Quantos milagres a gente aqui hoje? Tem gente que vai sair bravo porque não conseguiu contar ainda. Os povos da na frente tá doido para contar milagre aqui, ó. E tem vários tipos de milagre. Olha o rebanho do cara ali, ó. Vamos baixar o preço da carne aí, tá, fazendeiro? Gente, que privilégio, né? Eu estava lá com o governador esses dias. Eu não falei assim, isso é em qualquer parte do mundo. Uma autoridade política desse tamanho vem na igreja. Eu vi muita gente chorando aqui agora. A câmera pegou. Sabe por quê? Porque a palavra foi lá no coraçãozinho. Glória a Deus. O governador pregasse hoje para você. Porque é servo de Deus, é escolhido de Deus. Continua, governador. A gente está falando da obediência e o que nos cabe é obedecer. Deus faz milagre. Deus está operando milagre aqui. Deus está operando milagre hoje. Glória a Deus. Eu recebo. Mas vamos ilustrar o que a gente está falando, que a gente tem que obedecer e Deus faz o difícil, Deus faz o milagre. João, capítulo 11, 39 a 44. Que aí conta a história da ressurreição de Lázaro. Glória a Deus. Ressurreição de Lázaro. Foi algo, a morte de Lázaro mexeu com Jesus. Jesus Ele chorou. Jesus ficou triste. Jesus se compadeceu. E ele chega lá e resolve fazer a obra. E ele fala para as pessoas: tirem a pedra. E Marta, a irmã de Lázaro, diz o seguinte: Senhor, O Senhor é morto nós de já 4 fazem dias. 4 dias, né? Já cheira mal. E Jesus respondeu para ela, né? O que Jesus respondeu? Diga aí, igreja. Eu não disse a você Eu sou a ressurreição. que Glória a se Deus. veria a glória de Deus? Amém. Não te disse que se creres verás a glória de Deus? Então tira a pedra. Obedece. Faz o Amém. possível. Deus podia ter chegado e ter dito, Cristo podia ter dito: sai pedra. Não. Tirem a pedra. Vocês vão fazer o possível. Obedeça. Deixa que o milagre é comigo. Glória a O Deus. milagre é comigo. A ressurreição, Deus vai fazer. Amém. Glória a Deus. Cabe a vocês tirar a pedra. E aí ele fala: Pai, graças te dou porque me ouvistes. Glória a Eu Deus. sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão, presente para que crescem que tu me enviaste. Lázaro, venha para fora. Deu o comando, Lázaro veio para fora. E depois que Lázaro saiu, o que ele fala? Desamarre, tira as ataduras. Amém. Glória a Deus. Façam o possível agora de novo, né? Obedeçam, façam o possível. O impossível, Deus já fez. Cristo já fez. O milagre, Cristo já operou. A gente viu então, para que ter uma promessa cumprida, a gente precisa, né, entender que tem dependência. A gente é dependente da graça. Que obediência tem aquilo que a gente começou falando: fé. Glória a Deus. Fé. Os que são de fé, estes são os filhos de Abraão. De Abraão. Glória a Então, Deus. vocês todos são filhos de Abraão, que vocês têm fé. Glória a Deus. Quem tem fé aí? Obrigadão. Agradeço. E a palavra define até o que é fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que esperam, a convicção dos fatos que não se veem. Glória a Deus. Amém? Amém. Qual é o contrário da fé? Incredulidade. O contrário da fé é a dúvida. E por que a gente tem que ter fé? Ter fé não é, tenho certeza, ou não, ou mais ou menos que isso vai acontecer, ou a dúvida é, poxa, eu não sei que decisão eu tomo. No prisma espiritual, isso é muito mais forte. Muito mais forte. Porque a fé é um fundamento de confiança no caráter bondoso e soberano de Deus. E Glória a Deus. A dúvida é a desconfiança da bondade e da intenção do Senhor. Entre a dúvida e a fé, com quem eu fico? Com a fé. Com quem eu fico? Com a Com a fé. fé. Glória a Deus. Que as promessas de Deus revelam o seu coração, abrem as cortinas, mostram a sua bondade. Amém? Amém. Glória ao Senhor É Jesus. isso. E por que Deus faz promessas, faz alianças conosco? Ele afirma por meio do profeta Jeremias, e está lá, Jeremias 29, 11.
pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes futuro e Que uma desejais. esperança. Deus quer fazer vocês prosperar e não causar danos. E eu recebo em Deus está nome aqui de para dar Jesus. prosperidade para vocês. Eu recebo em nome de Jesus, recebo. Quem aqui está buscando prosperidade? Quem aqui? Eu! Deus. E tem algumas coisas interessantes, gente. A promessa é para todos. Quem crê nisso? Eu! Promessa não é só para o apóstolo, a promessa não é para o governador, a promessa não é para o prefeito, não é para o deputado, a promessa é para todos. Onde é que está isso? Na palavra também. Atos capítulo 2, versículo 39. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, nosso Deus, chamar. A promessa é para todos. Eu recebo. A promessa é para quem tem fome e sede de justiça, porque bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Isaías 61, porque eu, o Senhor, amo a justiça, odeio o roubo e toda a maldade. Amo a justiça. Então, bem-aventurado, apóstolo, quem sofre com a injustiça. Quem sofre com a injustiça. Quem sofre com a injustiça. Porque o Senhor ama a justiça. E o Senhor garantiu para nós uma promessa de justiça. O Senhor garantiu para nós uma promessa de cura e restauração. E quem está buscando a cura e a restauração? A promessa está sendo realizada no dia de hoje. A promessa está sendo realizada pela imposição das mãos. A promessa está sendo realizada pelo Espírito Santo. Eu Jeremias, creio. capítulo 30, versículo 17. Farei cicatrizar o seu ferimento e curarei suas feridas, declara o Senhor. Farei cicatrizar o seu ferimento e curarei as suas feridas. Porque a você, Sião, chamo de rejeitada, aquela por quem ninguém se importa. Eu farei cicatrizar o seu ferimento e curarei suas feridas. Glória a Deus. Quem precisa prosperar? Eu! Tem promessa também. E eu A provisão recebo. das necessidades. Filipenses 4, versículo 19. O meu suprirá todas as necessidades de vocês. Glória a de acordo Deus. com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Quem quer vencer? Eu! Tem promessa de vitória. Eu recebo. Provérbios 20, 22. Espere pelo Senhor e Ele dará a vitória. Amém. Agora tem uma promessa que é a mais importante de todas: a salvação, a promessa de vida eterna. Ai, como a gente vê isso no Novo Testamento. João 11, 25, 26. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, Viverá. Glória a Quem Deus. vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Eu creio. Quem crê diz um amém bem forte. Amém. Glória a Deus. Essa é a principal promessa que É a Ele nos faz. principal. Vai João capítulo 2, versículo 25. Esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Eu recebo. Essa é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Glória a Deus. E aí é o que Paulo escreve aos Romanos 12, 12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Glória a gente tem que Deus. se alegrar na esperança. Quem se alegra na esperança? Eu me alegro Por com que a gente tem que se Jesus. alegrar na esperança? Porque a esperança está em Cristo. Porque Ele nos manda para a vitória. E Ele nos deu a principal vitória. Qual o principal medo do ser humano? A morte. Esse Cristo resolveu para nós na cruz. Ele Amém. venceu. Isso, Cristo resolveu para nós na cruz. Isso, nós somos dignos, temos que ser dignos do sacrifício de Cristo na cruz. Não quer dizer que o caminho vai ser fácil. Vai ter tribulação, vai ter pedra no caminho, vai ter espinho, vai ter perseguição. É por isso que a gente tem que ser paciente na tribulação e perseverar na oração, porque a oração cria intimidade com o Senhor. A oração cria conexão com o Senhor. A oração nos traz o Espírito Santo. Tem questão de orar pouco. Tem questão de orar pouco. E aí a gente tem que orar. Tem que orar muito. Amém? Amém. Então,
Podem ter certeza que as promessas nas vidas de vocês serão realizadas. Porque Deus tem uma promessa. Eu creio. Deus é fiel. Em nome de Uma Jesus. promessa de prosperidade, uma promessa de vitória, uma promessa de salvação. Eu O que creio. eu desejo, apóstolo, é que Deus continue abençoando o seu ministério. Que o Senhor continue fazendo a diferença. Que o Senhor tem feito a diferença. Eu vou lhe convidar mais vezes, porque hoje a jornada é puxada. Nós vamos ter o MDA, é dia de Dia 16. uma vigília gigantesca. É. No mínimo o dobro desse povo aqui. Aí eu até pedi desculpa ao prefeito, que é para parar ali fora da prefeitura. É dia 16. É 16 às 22. A bispa, a pastora Raquel, a pastora Juliana, as pastoras. Que mensagem abençoada para nós, hein? Glória a Deus. Graças a Deus. Eu não vou querer que eu pregue de novo, não. Quero. Começar em boas mãos. Eu vou orar e despedir vocês. A pregação é só ficar com essa palavra aí. Obediência e fé. Vamos fazer um resumo. Aliás, faz parte, né? A obediência, ela é uma característica de quem crê. Se a pessoa não crê, como é com Abraão, né? Por exemplo, Deus depois mandou ele, pega o seu filho Isaac, a quem ama, e leva lá no monte e sacrifica. Ele foi com o coração partido, mas ele pensava, como Deus me deu ele na velhice, e era impossível, Deus não tira as coisas boas de nós. Isso era dele, a fé dele. E isso daí, como a criança, o bebezinho, o neto aí, que estava sem o braço, né? A ultrassom, né? Perna sem um membro do corpo, estava encolhido. Os dois, né? Então, a pessoa, ela obedece se ela crê. Ele foi e o filho falou, pai, a lenha, o cutelo, o facão, o machado lá, O fogo. mas e o cordeiro para o sacrifício? Ele falou, Deus Deus proverá, meu filho. O Ele ia cordeiro. falar, é você. Deus proverá. E apareceu mesmo o cordeiro lá e o Isaac. Ele tem muitas descendências também, teve. Glória a Deus. Então basicamente é isso, eu agradeço. Aliás, graças a Deus, nós aqui em São Paulo temos um governador de fé, servo de Deus, e ele não tem religião não, igreja, né? Tem essa religião do governador, é essa não. Ele tem Deus, o Deus da Bíblia na vida dele. Glória a Ele Deus. respeita todas as religiões, todos os religiosos. Eu não prego a religião não, você sabe disso. Qual é a religião do governador? É Deus. A nossa religião tem que ser Deus, Jesus Cristo. Seguir os passos dele. Amém? Amém. E isso aqui é importante. Estive lá um dia desse, foi muito legal, muito agradável. Deu tempo de comer um trem, como dizem meninos. Eu e ele estamos assim mais light, entendeu? É só, né? Vai ficar à vontade às vezes extrapolar, não. Mas eu te agradeço de coração. Deus abençoe muito, tá? E continua pregando a palavra, não é verdade, Deus? Preguei anteontem no Rio isso aí. Insista, quer seja oportuno, quer não. Aqui você vai ter sempre oportunidade, tá? E num dia puxado para mim, você pode vir me ajudar aqui, tá bom? Próxima vez você vai me ajudar a fazer imposição de mãos. Então, meu querido, Deus abençoe a todos vocês, a todos os senhores aqui. Eu estou recebendo um casal aqui muito especial, muito querido. Todos nós gostamos de vôlei. O Brasil é muito bom no vôlei. O Brasil é uma das maiores potências mundiais do vôlei. E a Tandara, você sabe muito bem que a Tandara, ela quando cortava ali, a Tandara tá certo que ela deu sorte, porque não jogou contra mim ainda para pegar meu saco, já falaram pra você. E o Kleber, esse casal, por favor, fique de pé. Olha o tamanho das crianças, O Kleber e a Tandara, jogadores de vôlei. Eu sempre fiz um time na igreja para brincar.
pastora Raquel joga muito, minha filha. Aí, quando ela era mais novinha, a bispa falava, saca devagar, sua filha está do outro lado. Ela ficava com o braço tudo vermelho. Eu falava, não vou sacar devagar não, por que não jogou do lado de cá? Eu não vou perder. Eu falava, ganhei do papai. Vê se o papai ganhava. E o papai também andava meio derrubado, entendeu? Então não para, está treinando. Mas que tal os dois e mais ela, todo mundo no meu time? Eu estou meio derrubado, entendeu? Bem-vindos, esse casal abençoado, lindos. Eles são de Deus e estão sempre aí buscando. Olha lá. Ei, Tandara, olha lá você, Tandara, ó. Olha. Abençoado essa mulher. Rapaz, eu estava vendo o Sesc e o Osasco. Eu falei, será que a pastora Raquel está vindo essa semana, né? Aí você sabe que ela fica doida comigo, porque eu torço pro Praia Clube de Uberlândia. Osasquense aqui. Então, aí a minha neta, a Júlia, ô Vô, tem que torcer por Minas. Falei, nada, lá no vôlei brasileiro só dava Minas e pré-clube. Esse ano mudou. Final paulista. Sesc e Osasco. Mas o ano que vem vai ter a pré-clube de novo. Pronto. Mas obrigado, Tandara, Cleber, Deus abençoe, bem-vindos. E vamos jogar no meu time, porque eu já estou velho. Eu só vou ficar ali na deixadinha. Tandara já foi Osasco também. Eu sei. Olha, que Deus então possa abençoá-los, as autoridades. Ó, vocês, Deus ouve a oração de vocês, orem por nós aí, tá? O Anderson, o Eduardo, representando o Zuco lá do Rio Grande do Sul, representando o Sul, e assim vamos em frente a esse Brasilzão aí, abençoando o nosso povo. Prefeito Manga, ora pelo prefeito Manga, pela esposa. Não, deixa eu só fazer um resumo aqui. Tem uma palavra em Ezequiel 14, é 14 mesmo, minha filha? Que Deus fala assim, quando uma cidade pecar contra mim, um povo, e eu decidi, olha lá, veio ainda a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, falando para Ezequiel, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela. O que faz Deus estender as mãos contra as pessoas? O pecado. O que é, igreja? O pecado. As graves transgressões. As autoridades políticas, o judiciário, enfim, as grandes autoridades têm que estar atento a isso, porque maltratar as pessoas e perseguir igrejas que pregam a palavra de Deus, isso é uma grave transgressão. Quem concorda comigo? É pecado. E Deus, ele não tem nenhum empecilho, nada que o impeça de estender a mão para abençoar Ou para ou castigar. também para amaldiçoar. Ou para castigar. Tem muita gente que fala, Deus amaldiçoa, não só abençoa. Na verdade, nós colhemos o que plantamos. Nós é que atraímos a maldição. Está lá no Deuteronômio. Tá? Eis que eu coloco diante de vós a bênção e a maldição. Não está escrito, filho? Está escrito. Ele fala, escolha a bênção para vocês viverem. Fala ou não fala? Olha lá. Olha lá. Os céus e a terra tomam hoje por testemunho contra ti, que propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Então, Deus falou assim, olha que coisa interessante, é muito rico isso. Em Ezequiel 14, quando uma cidade pecar contra mim, uma terra, e eu estender a mão para amaldiçoar, olha o versículo 14. Ainda que estivessem no meio dela, Daniel, estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça salvariam apenas suas próprias vidas.
ou a sua própria vida, perdão, singular. Diz o Senhor Deus. Bom, eu me lembro que quando eu era criança, a minha mãe morreu, eu tinha 12 anos de idade, mas eu lembro muito bem dos poucos anos que eu convivi com ela. E às vezes meu pai, ele preparava algo assim muito especial, quer dizer, dentro das limitações, dos recursos. Eu falava, pai, o senhor podia me dar isso para mim e para o meu irmão aqui, ó. Ele falava, nem se a sua mãe pedir, eu dou. Isso aqui não, nem se a sua mãe pedir. Sugerindo que o pedido da esposa dele era muito mais interessante do que o meu. Que ela era maior do que eu, o conceito dele. Quando ele diz, nem se a sua mãe pedir, eu dou. Isso aqui. Se eu preparei para mim, nem se a sua mãe pedir. Então, eu comecei a entender que, diante de Deus, a voz da minha mãe, a presença dela, a vida dela, diante do meu pai, perdão, diante dele, e meu pai, o Sebastião, a vida da minha mãe ainda era mais importante do que a minha. E eu observava por que ela ouvia isso da parte dele, da importância que ela tinha. Eu estava lendo a palavra uma madrugada dessas e li essa passagem. Falei, meu Deus, tinha tantos servos, tantos homens, tantos profetas e reis tementes e ungidos de Deus, e Deus falou, nem se Noé, Daniel e Jó. No caso do meu pai, era nem se a sua mãe, nem se a minha esposa pedir. Esse nem significa que eu sempre ouço esses três, Deus estava dizendo. Nesse glória a Deus. Eu não os ouvirei se eles pedirem. Deus estava dizendo que ele sempre dava ouvidos a esses três. Aí você vai lá em Gênesis, no capítulo 6, a Bíblia diz que Noé era justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Noé andava com Deus. Amém, glória a Deus. Deus não é físico, né? Como é que eu faço para andar com Deus? Como é que você faz para atrair a presença de alguém? Faz o que a pessoa manda. gosta, que agrada. Amém. E ela vai andar com você, ela vai ter prazer em estar com você. Faça a pessoa ela sentir prazer na sua companhia. O cristão, ele tem que fazer Deus ter prazer na companhia dele. Aí você vai buscar lá, Deus é o que? Justo, não é verdade? Deus é amor, né? Se você fizer o que ele gosta, esse negócio, não, que o Valdemir, não, que Valdemir, você não precisa de Valdemir, não. Eu já disse alguma vez aqui que você precisa de mim? Não. Nesses 40 e poucos anos de pregação, eu já falei isso? Não, você não precisa, não. Você precisa tocar o coração de Deus, agradar a Deus. Quando Deus fala, nem se Noé, Daniel e Jó, deixa eu traduzir para você. Esses três homens, eles têm uma voz muito forte diante de mim. Eu não sei, eu não consigo negar o pedido deles. Mas nesse caso específico, nem se eles pedirem eu vou atender, porque estava decidido. Mas por que eles atraíram tanto a atenção de Deus assim? Por que eles conquistaram o coração de Deus? O Noé, ele estava numa geração pecaminosa, imunda, uma geração pervertida, mas ele fez a diferença andando com Deus. Ele era íntegro e reto. Noé errava também, claro, como ele falou do Abraão. O Noé errou, né? Você sabe que o Noé uma vez foi pego assim, embriagado, não é verdade? Pelo filho, Você sabe que do jeito da bêbada é complicado, né? Aí começou a tirar a roupa. Você conhece a história, não conhece? Então pronto. Só que para os padrões da época, porque esse negócio de ser justo, ser
crente, ser fiel, ser perfeito, o único perfeito que pisou a terra foi Jesus Cristo. Mas para os padrões do mundo, se você observar a conduta desse povo aqui, você vai ver a diferença entre ele e os demais que formam a sociedade. Para os padrões da sociedade, essa aqui é uma comunidade que é justa e que é reta diante de Deus. Glória a Deus. Nós pecamos, claro, eu, você. Só que uma coisa é você errar por ser carne, ser homem. Outra coisa é você viver uma vida desregrada, pecar premeditadamente. E Noé, ele eventualmente errava, sim, mas não se comparava a conduta, a vida dele com as dos outros. Aí Deus fala também do Daniel. Daniel era uma autoridade política, como esses senhores aqui. Mas não foi sempre assim, ele foi como escravo na Babilônia. É porque ele conquistou. Você chegar num país estrangeiro e virar um ministro como Daniel, Deus, eu estou sentindo lavado. Eu queria o Daniel como ministro da economia. Hein? Não, o Daniel da Bíblia, o sujeito era um gênio. Mas por quê? Deus revelava a ele, Deus dava a ele a sabedoria. Então, ele era estudioso, hein? Eu vi o ministro dando uma declaração, às vezes que não gostava nas aulas de matemática, ele não ia, você viu, ministro? Peraí, aí fica difícil. Então, o Daniel, ele ouviu que o rei assinara um decreto, que no espaço de 30 dias, nenhuma petição seria feita a qualquer Deus, ou qualquer autoridade, somente ao rei. Daniel respeitava e amava o rei, aliás, era o braço direito do rei. O rei também amava Daniel. O rei não era da igreja do Daniel. O rei Dario. Daniel chegou lá como escravo. Ele cresceu no conceito do rei, da sociedade. Mas aí ele, para ser pego, errando contra o sistema, infringindo uma lei, criaram uma lei, foi um decreto na verdade. Ô rei, trouxemos uma lei para o senhor sancionar aqui, um decreto preparado ao rei. Peraí, quem são vocês para trazer decreto? Mas o rei é do senhor. O senhor é um Deus para nós. Olha só, cuidado, rei. Cuidado, reis. Aí cheira o coraçãozinho do rei. O rei, rapaz, o rei. Eu estou achando que o rei mandou até dar aumento para aquele povo lá. Aí, o rei, o senhor tem que ser respeitado, o senhor tem que ser venerado. Em 30 dias, qualquer pedido, qualquer petição só pode ser feita ao rei. Ao rei, gostei, bacana, legal. Eu vou assinar, vou carimbar com o meu anel, tá bom. E quem não atender vai ser jogado na cova dos leões. Aí alguém falou para o Daniel: ô Daniel, você está sabendo da nova aí? Cuidado, hein? Você é uma pessoa que goza de grande conceito da parte do rei, consideração. Você ajudou a levantar a economia desse país, mesmo sendo estrangeiro, um hebreu. Mas cuidado, porque você gosta de ficar orando aí 3 vezes ao dia. Se você for pego orando, rapaz, pensou se tivesse celular na época, internet, não tinha nada disso, mas fofoqueiro sempre existiu. Fofoqueiro, caluniador, mentiroso. Misericórdia. E eles ficaram vigiando Daniel, parlamentares. Os que formavam lá a Câmara dos Deputados com Daniel. Daniel mora onde? Mora lá No Senado. Tinha máquina fotográfica. Fica de olho. O Senado não é. E Daniel sabia disso, é óbvio. Ele não tinha medo. Porque Daniel amava muito a Deus e a Bíblia diz que o amor lança fora o medo.
E o que ele fez? Orou. Orou. Eu vou ser sincero para você. Eu já comentei isso com a bispo. Falei, pai, precisava abrir a janela. Eu e a bispo oramos lá, mas a gente ora com a janela fechada. Entendeu? Não é com medo de ninguém, não, mas o Daniel era tão valente. Ele se pôs a orar e abriu a janela. Para os anjos entrar logo, entendeu? Os anjos nem precisavam entrar. Entra todo mundo para trazer as bênçãos. Começou a orar. E levaram para o rei a notícia. Ele falou, não, logo o Daniel. Aí o rei percebeu que aquele decreto era uma cilada, uma armadilha. Quantos líderes políticos já concordaram com leis, me perdoe, leis malditas, nocivas ao povo de Deus, à fé cristã, e sem perceber que era cilada, que a cilada está aí. Por isso que eu glorifico a Deus por ter um governador aqui que tem discernimento das coisas de Deus. Eu glorifico a Deus, porque quando alguém chegar, o governador, o senhor pode sancionar isso aqui. Rapaz, mas isso aqui, ó, isso aqui. Aí Deus vai falar com ele. Deus fala, meu filho, cuidado, nego. Então, jogaram o Daniel, ele não parou de orar. A vida dele estava em risco. O que o governador falou agora há pouco na mensagem? Orar. Se a oração for me botar em risco, eu vou orar assim mesmo. Porque em vez de risco, ela vai me livrar. Glória a No Deus. final das contas, porque os leões lá da cova pareciam gatinhos precisando de cafuné. Eu nunca passei a mão na juba do leão, não, mas deve ser tão macio. Hoje passou um monte de cachorrinho ali em posição de mão, eu gosto. Gente, eu gosto. Aí alguém falou, um pastor falou, ele abençoa até os bichos lá. Os bichos, não é os bichos, não. O cachorrinho amável, foi pitbull, não traga agora. Agora o cachorrinho passando ali na posição, fofinhos. Aí eu lembrei assim, meu Deus, os leões lá devem ter baixado assim aquela jubona, Daniel, fazendo, né? Mas por quê? Porque era unção de Deus. E ele estava ungido pela oração, ou as orações que ele fez, mesmo contra o decreto do rei. O rei não sabia o que estava fazendo. E aí Deus fala, nem se Noé, Daniel e Jó. Então vamos ao Jó agora para arrematar? Por que Deus citou esses homens? Eu te falei por que ele citou o Daniel e o Noé e o Daniel? Sim. O Jó, ele recebeu uma notícia ruim. Jó era crente? Era muito crente. A Bíblia diz que não havia ninguém como ele entre os seus contemporâneos. Amém. Jó era uma referência, sabe? Tinha ninguém como ele, era maior dentro dos douredos, era fazendeiro, próspero. Mas ele, o coração dele não estava nas fazendas ou nas riquezas. Interessante que Jó era crente e a mulher dele era tão fervorosa quanto ele. Era. Alguém discordou, mas era. Porque no azul, na fartura, na vida regalada, na prosperidade, a régua que mede um, mede o outro. É nas dificuldades é que você vê quem é quem. Quem verdadeiramente ama Deus e quem ama só aquilo que Deus dá, que Deus oferece, que Deus protege. É nas pancadas. Essa igreja aqui ficou fechada por quantos anos, igreja? 5 anos. 6 anos, é isso? 6 anos. 6 anos. Eu achei que eu não ia ter mais lágrimas, mas é nova, né? Eu chorei. Chorei ou não chorei? Quem lembra disso aí? Eu fui para Ibirapuera, eu fui para Portuguesa, eu fui para Juventus, né? Mas aonde? Parque Antártico. Parque Antártico é antigo do Palmeiras. Parque Antártico ficou antigo. Mas aonde? Fui para tudo que é estádio aí, ginásio, pregar. Cada domingo era não.
Eu não estou lembrando. Então não chamou, não vi aí. Aqui, meu irmão. Aí em Angabaú, meio da rua. Meio da rua. Um dia na Portuguesa, as autoridades lá. Aí interrompeu o culto. Olha que absurdo. Tinha uma multidão. O senhor não pode mais fazer culto aqui. Mas por quê? Porque não tem banheiro suficiente para todo mundo. Eu falei, mas a Portuguesa joga aqui. E a torcida. Você quer dizer que entre um crente e um torcedor aí no banheiro tem diferença? Não tem diferença não. Lembra que eu falei? Aliás, eu quase que fui preso, porque eu acabei desacatando. Eu falei, não vou parar. É o gema na frente deles. Igual eu fiz em Guarulhos. É o gema deles, não. Eu falei, meu gema na frente deles. Me tira daqui. Meu gema, eu quero ver sair daqui. Quero ver sair. Quero ver sair. Quem lembra disso aí? Aí, irmão. Aí é portuguesa, né? O estádio. Falaram que não tinha banheiro. Falei, mas a torcida do Corinthians vem aqui. Perde para portuguesa, que o português batia no Corinthians na época. Ela bater ainda, se Deus quiser. Desculpa, tá, pessoal? Eu sei que a maioria aqui é brincadeira. O evento tá tranquilo, né? Tranquilo, o Palmeiras tá sobrando, Aí hoje é para do Vasco, nada do Palmeiras. Tá, prefeito? Foi difícil, não foi, igreja? Foi. 6 anos. Eu saía de casa chorando e voltava chorando. Saía chorando e voltava chorando. Eu queria só pregar o evangelho. Eu não quero mais nada. Eu já me candidatei a alguma coisa, igreja? Não. Já? Aí eu pergunto, se eu me candidatar, quem é que vota em mim aqui? Eu fui eleito síndico do prédio. Né? Vou me candidatar lá em Sirim, 1.000 habitantes, 1.040 habitantes, 300 eleitores. Na minha cidade. É Minas. Olha lá eu na porta, Se fosse na época desse aqui, ele ia falar com a polícia. Não, você não precisa fazer isso, a polícia militar. Olha lá, mostra lá o tanto de polícia que tinha na guarda na época. Cadê os caras das polícias? Tinha 274 policiais aqui, para não deixar eu entrar aqui dentro. Para que tantas? Bastava um falar comigo. Peraí. Nem se auto-periculosidade, não sei tanta polícia, ó. Olha lá, só que o coronel chorou na minha frente na época. O que foi, coronel? É duro para mim, é uma ordem judicial, mas é difícil para mim, porque o policial como eu tinha um filho nas drogas, no crime. E há poucos meses eu vi meu filho sentado na sala lá, ele levantou, veio me abraçar, pedi perdão por tudo, falou, pai, você não vai ter mais sofrimento comigo. Por quê? Porque eu estou assistindo o Valdemir há 4 meses e eu estou livre das drogas, do crime. Estou tomando o sangue do cordeiro. Falou, coronel, eu falei, tu tem que fechar e falar para o senhor, não entra. Eu entrei pela portinha, eu tinha que fazer o programa, não. Eu estava bom, coronel, tem que encontrar ela. Não era isso aqui ainda, né? Mas aí, olha lá, a bispo sofreu muito também. Esse dia eu vi um jornalista falando assim, você está sabendo que a bispo e o apóstolo já estão há quase 45 anos juntos. Aí eu falei, ele está falando bem de nós. Estava lá. Eu falei, ele está falando bem. Eu comecei a escutar. Aí ele falou assim, essa mulher tem que ganhar um troféu. Sabendo disso aí? Esse bicho está sabendo. Eu fiquei muito amigo. Esse cara está me perseguindo. Ele falou assim, essa mulher é uma heroína. Esse cara não gosta de mim. Ele falou, meu Deus, esse casal tá mais de 40 anos junto. Essa mulher tem que ganhar uma metade, porque o sujeito enjoado desse Valdemir. Tem razão aí. Tem razão. Mas não é só por isso que ela tem que ganhar troféu, não, porque ela chorou as minhas lágrimas, não viu os chorinhos dela. Ela sentiu minhas dores, eu senti as dela. E eu falava para ela, meu Deus, será que vão deixar a gente pregar mais?
É. Aí eu pergunto, eu fiz mal a algum de vocês já? Não. Eu fiz bem, eu fiz, não fiz? Na verdade foi Deus que fez. Glória a Deus. Amém. Quem que desenvolveu muito a sua fé através das nossas pregações? Quem que viu filhos, parentes saindo das drogas através da nossa fé? Quem viu? Olha aí, ó. Olha aí, ó. Quem que viu parentes no estado terminal, igual a esposa do advogado um dia desse? 45 dias. Quem viu isso aí? A esposa do advogado, o doutor, 45 dias em coma, ele segurando as mãos dela no hospital, começou a orar conosco no canal, deu o que, um mês? Tem eu? Cadê o bispo? O bispo carioca, ele tem isso aí. Ele segurando a mão dele, começou a orar conosco, 6 da manhã aqui. Quando a gente levantou, eu falei, Jesus, traga de volta essa pessoa que está em coma. Ela abriu os olhos, olhou para ele. Aí ele começou a tremer e começou a pensar, será que ela vai me reconhecer? Ela falou, bem, eu te amo. Falou, você não. Aí ia contar o coma, entendeu? Que alegria. E ele mandou a mensagem aqui, o doutor. Falou, apóstolo, vai em frente, se precisar da gente aí. Rapaz, tem hora que ele nem advogado, nem o governador, nem o prefeito, nem o deputado, nem a esposa. Tem hora que, como o governador falou, você tem que ajoelhar e falar, Senhor, abre o mar. Tem hora que a situação, ela representa o mar na sua frente. E tem algum homem que abre o mar? Não. Então clama a Deus porque ele abre. Glória a Ele Deus. abre. Então, o Daniel, ele não deixou de orar mesmo sabendo que corria riscos. Eu não vou deixar de pregar, eu não vou deixar de ministrar, paga o preço que for. E por causa da minha posição política, você sabe muito bem que isso aí não é fácil para mim. Eu poderia diminuir muito esses problemas, essas perseguições, se eu não manifestasse carinho, respeito e apoio a esses senhores que fazem a política, mas que temem a Deus e ouvem a palavra de Deus e pregam a palavra de Deus. Glória a Deus. Então, muitas das retaliações, inclusive processos que estavam arquivados, e coisas que eu não fiz, é óbvio. O funcionário sabe, eu já fui processado por curandeirismo, porque um sujeito foi curado do coração. Você lembra disso aí? Eu falei, mas não é fácil, veio me processar, submete a exame. Depois passou por 5 médicos, 5 falaram, oração de uma criança. E aí? Aí me perguntam, vai processar a pessoa? O médico, ele é médico, ele estudou. Dentro da ciência, ele constatou que eu não tinha jeito. Quando ele tiver a fé, ele vai ver que a ciência é extraordinária, mas a fé é maior. A ciência. A fé é maior. Você sabe disso? O meu justo viverá Pela fé. Eu não tenho uma religião, não. Eu não pego a religião para vocês, pregam? Não. Não. A minha posição política, não é posição por alguma razão que vocês não conheçam, não. É pela família, é pelos bons costumes, é pelo princípio da criação de Deus. Aleluia. Deus fez o homem, colocou lá no jardim, colocou alguém com ele? Sim ou não? A mulher. Colocou. A mulher. Então eu sou Homem e mulher. da família, porque é bíblico. Eu amo gente, toda a gente, mas eu tenho que ensinar aquilo que a palavra de Deus me orienta. Por isso, uma vez eu falei com um amigo meu, não é o governador Tarcísio, pelo contrário, o governador Tarcísio, aliás, eu nunca vi um
governador pregar assim, e prega pelo Espírito Santo mesmo. Você sente isso, eu vi o povo chorando aqui. Ó. Prega pelo Espírito. Mas não é para senhor vai descer o coração, não. Continua sendo servo que Deus vai continuar te usando. Então, o missionário estava lá, o missionário começou um aperto, o governador falou para mim, você tem que fazer assim, assim. Eu falei, aqui não. Lembra? Ele me ligou esses dias, você sabia? Você sabia? Eu sei que deu meu telefone. Foi você que deu, deputado. Você deu ou não deu? Fala a verdade. Ele me ligou, é verdade. Eu orei pelo pai dele. Esses dias. Você deu meu telefone. Eu falei, tá bom. Mas eu amo ele. Eu só não posso. Aqui não tem, aqui não é. É diferente. Então pronto. O governador me ligou, eu falei, foi o missionário que deu meu telefone. Mas tá bom, pode estar bem. Ele é uma bênção, eu gosto dele. Acho que ele se empolgou um pouco aquele dia. Ele falou que eu tinha que a igreja. Eu falei, a igreja tem que ter Deus que dirige a igreja, não sou eu. Sou eu. Eu preciso falar que é Deus que dirige essa igreja? Não! Então, pessoal, Deus, ele... Qual o seu nome, você de azul aí? No cartaz. Tá velho. Hã? Tá velho. Põe lá. Hã? Tá velho. Como é que é? Velho? Tá velho. Eu dei um susto, eu cheguei na velho. Você de preto aí, ó. Qual é o seu nome? Carlos. Já pensou se Deus falasse assim, ó, eu tomei uma decisão. Nem se o Antônio Carlos, o Adélio, né? Na série. Que nome difícil. Fica feliz, fica feliz. Gente, quando eu escuto os nomes assim, eu falo, meu Deus, ainda estou dentro do contexto ainda, né? O nome difícil, mano. Mas qual é o apelido do senhor? Apelido? Eu não tenho apelido não. Tem apelido? Não. Tá bom. Vou botar um apelido em você. Eu vou te chamar de Selim. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Então tá bom. Ó, tá com cartaz na mão, tá pedindo alguma coisa pra mim, algum abraço, alguma coisa. Deixa eu te falar. Imagina Deus falar assim, eu nem sou o Valdemiro, sou o Antônio Carlos, o Célio, nem se o Tarcísio me diz, rapaz, imagina a gente ouvindo isso. Que cartaz diante de Deus, que coisa linda. E ele falou isso desses homens, que eram homens como nós, Noé, Daniel e Jó. Aí o Jó, ele recebeu muitas notícias ruins. Quem já recebeu uma notícia ruim alguma vez? Quem já recebeu? Eu também. Aliás, a minha posição aqui é pancada uma atrás da outra. Quando me liga um advogado, secretário, quando eu chego aqui, tem 2, 3, 4 secretários na porta. E um dia desse que eu estava pregando, quem chegou aqui? Quem chegou aqui? Oficial de justiça. Ali embaixo. Posso, oficial de justiça está ali. Eu não tenho um cafezinho para ele, um pouco de fubá. Dá um cafezinho com leite, alguma coisa. Você está calmo. Eu estou intimado. Gente, quem me conhece já há algum tempo? Eu! 15 anos. Quem de vocês comprou feijão mágico do Valdemiro? Eu não. Quem nunca comprou? Levanta a mão. Uai. Uma vez eu falei para um delegado, colega do Monteiro, ali perto do mercado ali. Apóstolo, tem um. Como é que fala aí? Um boletim contra o senhor aqui, não sei o quê. Preciso de testemunhas. Aí eu falei, vou falar na reunião. Tá doido, né? Vai. Quem pode ir lá na delegacia testemunhar a meu favor? Quem pode? O delegado disse assim. Aí o oficial estava aí, tem uns 2, menos que isso. Sobre o que? Sobre feijão ainda. Foi uma justiça, botou, viu,
Foi adulterado o vídeo, botaram a palavra na minha boca, montaram. Era 43 minutos 03. Eu não vendi feijão para ninguém. Eu não preguei mágica para ninguém. Não, mas está aqui, eu só vou ter que ir lá. Eu falei, rapaz, de novo. A marca de feijão botou eu no pacote, isso aqui, calma. Falou que se me desse um cachê para fazer propaganda, mas eu estou no negócio. Eu não consigo entender certas coisas. A justiça reconheceu, arquivou. Aí alguém que não gosta de mim e que me vê e vê a posição política, se enterra o feijão. O feijão nasceu já. O feijão, se botar na terra, ele nasce, nem negócio de enterrar, ele soma lá. Vocês compraram feijão meu, igreja? Não! Igreja, quem tem sido abençoado nesse ministério? Peraí. Irmão, não pega na palavra, respeito. Puxa. Calma. Pessoal, o Jó recebeu muita notícia ruim. Quando veio a última delas, foi pesada demais, seus filhos morreram. E o corpo todo ferido, ficou ferido. A esposa dele falou assim: Amor, sou teu Deus, e ali irmão. já era escassez. Isso aí não tem nada a ver com a sua esposa ou a minha. Pelo contrário, as minhas dores, as minhas feridas. Nunca disse amaldiçoa ou abandona, pelo contrário. Esses dias eu estava num lugar aí e ela mandou uma mensagem. Eu estava fora do estado. Ela falou: tá tudo bem? Eu falei: tá bem. Estou um pouco triste, ó. Aí daí a pouco chegou a mensagem dela da Bíblia. E na mensagem da Bíblia, ela interpretou e complementou e disse: olha, você tem muitas provas de que Deus é contigo. E você vai vencer de novo. Quando ela vê que eu estou atribular, aflito, ela fala: glória a Deus, mais uma vitória sua, nossa. Isso é bom. Mas a do Jó, ela demonstrou que aquela fé dela não era fé verdadeira. Genuína. Não era. Só Deus e morre. Você até é louco, ele falou. Ele deu e pode tirar. Deus não estava tirando, não. Um apóstolo foi me visitar esses dias no culto no Rio e falou assim: ó, o diabo até desanimou depois, porque o diabo falou: vamos tirar de outras pessoas, vamos tirar de Jó, mas não, porque de Jó, se tirar um, ele dá dois. Eu achei legal aquilo, porque tirou 1000 jumentas, recebeu, não, 500, né, recebeu 1000, assim vai. Então, tem alguns crentes que o diabo até desanima de querer tirar alguma coisa. Porque recebe pouco. Fecharam o tempo. Muitos anos aqui. Eu fiquei com a conta aqui. Todo dia eu estava por aí. Sabe o que é isso? 6 anos. Mas é assim. E o nosso país é o quê? Regime de democracia, liberdade de culto, de expressão. A Constituição diz que o local de culto é inviolável. Diz ou não diz? Diz, sim, senhor. Diz ou não diz, mas Diz, violaram. Alguém pagou por isso? Não. Violaram o local. Violaram, sim. É inviolável. Então dizem que eu sou polêmico, eu não sou polêmico. A lei contra a lei. Eu não acho, não. Mas eu falo o que eu sinto. Eu não posso ser falso com ninguém. Porque Deus é verdadeiro comigo. Glória a Deus! Glória ao Senhor Jesus! Às vezes eu sou desagradável, eu entendo isso. Por isso que o jornalista falou que a bispa é uma heroína. Eu nem acho. Eu não aguentaria, eu não.
eu acho que eu sou muito enjoado. Eu não aguentaria. Mas uma coisa Deus me deu. Algumas coisas. Entre elas a fé e o amor. Glória a Deus. Às vezes o pedido de vocês chega para mim de madrugada, pergunta a ela. Eu acordo ela porque eu começo a orar. Às vezes, eu estou caindo, desculpa a expressão, eu caindo. Hoje eu não sei como é que eu vou terminar o dia. É tão cansado e chega lá. Tem um dia desse eu fui um pouco desagradável com os bispos, deputados, alguns. Eu madrugada, cansada, e chegou lá. Aí eu olhei, antes de ver a imagem das pessoas, aquelas feridas, eu falei, irmão, deixa eu dormir um pouquinho, né? Peraí, ó. Aí quando eu vi a imagem, eu falei, desculpa, eu estou dormindo, estou deitado, mas eu estou com saúde. Hein? Comi minha sopinha lá, coisa, carne seca, entendeu? Charque, batata, estou tranquilo. Estômago forradinho, caminha confortável, edredom. E essa criatura aqui? Aí eu orei. E a resposta veio. Glória a Deus. Tem vezes que a minha voz está cansada no áudio. Só percebeu que você manda direto. Mas faz parte, igreja. Mas meu sonho é ver Deus, é ouvir Deus falar, ó. Nem se aquele povo abençoado lá pedisse, nesse caso específico, não atenderia o que eu já decidi. E se eu disser para você que hoje ele atenderia? Porque uma vez ele falou para um rei assim, o rei Ezequias, ele falou para o profeta, fala para o rei arrumar as coisas dele porque ele vai morrer. O rei orou, chorou, e ele falou, profeta, volta lá, fala que eu escutei a oração dele. Eu vou curá-lo, eu vou acrescentar mais 15 anos na vida dele. Diga a ele que eu vou dar também o que ele não pediu, porque ele estava em guerra com a Síria. Eu vou dar a ele a longevidade, eu vou curá-lo e ele vai vencer a guerra. Glória a Ele só pediu Deus. a cura só. O rei Ezequias só pediu a cura. Deus falou, eu vou dar a cura e ele vai vencer a guerra. Glória a Deus. Quer dizer, Deus não tem problema nenhum em... Não, eu vou reconsiderar isso daí. Porque muitas vezes ele nos coloca à prova, ó, vai acontecer isso. Mas se você não orar, não vigiar, não buscar, você pode mudar. Não tem negócio de destino traçado, não, você pode mudar. Você pode aplanar os seus caminhos através da oração. Por hoje chega. 2 pregadores, o governador e o Valdemiro, pregaram hoje aqui nessa casa. Fica de pé, igreja! Não é brincadeira, não. Eu falei perguntado assim esses dias pro Rodrigo. Não, filho, vou orar com o povo agora, me perdoe. Eu vou fazer imposição de mãos daqui 1 hora e pouca, tá? Como está chegando para a reunião das 15. 15 horas começa a reunião. Quando for 18 horas e 1 minuto, alguém vai me convidar para ir almoçar, jantar, sei lá. Mas ó, hoje que dia abençoado, hein, igreja? Eu vou agora repetir uma coisinha só que o governador falou, o Espírito Santo falou na boca dele. Você crê na promessa? Glória a Deus, amém. Hoje Deus prometeu coisas lindas para nós. Recebemos. E já deu uma demonstração, né? De que vai realizá-las. Amém. Eu vi cego enxergando. Quem viu cego enxergando hoje? Eu vi paralítico andando. O Eduardo Cunha, mais o Anderson. Não, o Eduardo, né? Estava no Rio. O Anderson foi lá em Araxá. Na Araxá nós vimos muito milagre também. No Rio de Janeiro, essa semana, nós vimos milagre assim, que é coisa linda de se ver. E disseram que o apóstolo, a igreja do apóstolo é... Do apóstolo que estava lá. O apóstolo Leonardo Sá, a igreja, o nome da igreja?
igreja pentecostal, abençoado dele. Ele falou assim, ele comentou comigo, ele falou, meu Deus do céu, o que foi que eu vi hoje aqui? O bispo Ricardo de Holanda, bispo lá de Brasília, ele falou, apóstolo, o deputado Eduardo, o ex-deputado Eduardo Cunha, saiu maravilhado com a unção que Deus deu naquele culto. E nós temos visto essas coisas. Nós somos todos pequenos. Você sabe que na Covid, não sei se você lembra disso, eu falei, gente, olha só, ricos, pobres, cultos e analfabetos, todos preocupados com uma pandemia e todos vulneráveis. Eu sofri duras críticas, recebi um recado de uma autoridade, porque vi um monte de gente com Covid. O que eu fiz? O que eu fazia, igreja? Abracei. Um dia me foi passado que o doutor Monteiro estava muito ruim de Covid. Falaram isso para o senhor. E o leito da UTI. Poucos dias depois o senhor mandou um testemunho para mim gravado. Então, eu abracei um monte de gente com Covid. Mas você fala que é responsabilidade, ué? Por que responsabilidade? A vida é minha, não é minha, é de Deus, mas Deus mandou abraçar. Vocês têm ideia do que aconteceu com ela? Está óbvio, não estaria morto. Então pronto. Aí, ninguém é grande. Deus é grande, como o governador falou. Deus, e o mérito não é nosso, é de Deus. Amém? Põe a mão sobre o seu coração. Daqui a pouco eu vou despedir vocês. Ali, olha que legal, olha. Passa aqui, filma aqui, filho. Filma aqui. Filma na tela aqui, vai. Me arruma a câmera aí, meu irmão. Aí, ó. Leia. Para de piscar esse trem aí, irmão. Isso. Agora. Esse povo tá ligado para o jornal. É uma equipe gigantesca aqui. É uma maravilha. Só é ruim em dezembro, que era o salário dobrado de 13º. São milhares. Já foi isso aí. É uma equipe gigantesca aqui, ó. Só diretores. Aí, em dezembro. Aí fala, é dobrado, meu Deus do céu. Mas eles merecem. Porque ele passa o ano aqui, esse cara chato, pessoa chato. Eu não me aguentaria. Ó, presidente Bolsonaro, um beijo no coração. Te amo, amo a sua família. O governador pregou, presidente, ó. Sede paciente na tribulação. E na oração, perseverante. Amém. Glória a Deus. Você acredita que eu passei o microfone para o governador para ele ter muitos coisas? Eles têm o executivo. Não, se eu fosse político, eu ia ser parlamentar. Porque não é todo dia da semana, entendeu? O governador tem que despachar, o executivo, o prefeito, governador, o presidente tem que despachar. Tá. Aí eu falei, eu vou chamar o governador, abençoá-lo e liberá-lo. Aí eu olho, o homem está aí até agora. Então, ele gostou da reunião, não gostou, igreja? Gostou! Que bênção! Maravilha! Vocês gostaram da reunião também? Sim! Quem gostou? Sim! Ó, então volte sempre, né? E traga mais Daqui gente. a pouco, às 13 horas, eu vou começar. Daqui a 1 hora eu começo em 2 mãos. Já tem fila já? Jesus! É para a reunião da tarde, das 15, tá? Daqui a pouco vai ter mais testemunho. Seu papai saiu férias, em alta.
O bispo Eduardo aqui em Juguata. Sabe o outro Eduardo? Eu falei, eu vou ver, eu pergunto pra ele. Fica me chamando. Levante as suas mãos agora. Pai, em nome de Jesus, abençoa os seus filhos, a tua igreja, fortaleça, edifica e salva aqueles que querem a tua salvação. E reconhece o Senhor como Senhor e Salvador. Aleluia. Coloque a mão sobre o seu coração e cante conosco. Te amo, Deus. Isso, igreja.